restos desenterrados em Zhangjiakou tinham garras proeminentes, tinham um longo corpo de serpente. Por isso criou um falatório enorme e muita fascinação. Então, o corpo no barril que foi encontrado bem aqui. Quando foi jogado fora, há décadas atrás, estaríamos debaixo de muita água. Isso está fora da orla. Criaturas assustadoras, mistérios não resolvidos e relíquias do passado estão sempre surgindo, esperando para serem descobertos sob os icônicos cursos d'água. Vamos ver o que foi encontrado na margem do rio Eufrates que chocou todos. Não é incomum encontrar coisas estranhas nos rios, mas tropeçar em algo dos tempos antigos é incrivelmente raro. O homem fez uma descoberta incrível enquanto peneirava areia no rio Peace, em Alberta, entre muitos outros itens. Ele encontrou um objeto em forma de triângulo e acreditou ser um dente de um tubarão megalodon, uma criatura marinha lendária que se pensava extinta há eras. Se essa alegação fosse verdadeira, essa descoberta poderia oferecer informações valiosas sobre essa criatura desconhecida. Número 1. Ouro no Eufrates. A importância do rio Eufrates é imensa e a diminuição dos níveis de água está revelando todo tipo de coisas, como estruturas antigas, muros e cavernas. Embora o rio secando seja considerado uma profecia de um apocalipse que acabaria com o mundo, parece que não é tão ruim assim, já que os locais parecem ter acertado na loteria com a descoberta de enormes depósitos de ouro perto do rio. O que é interessante é que esse ouro estava espalhado como rochas, facilitando a coleta pelos mineradores. O uso excessivo de água pelos agricultores foi considerado a razão para o encolhimento do Eufrates, mas parece haver uma enorme reserva de ouro no local. Número 2. Pegadas de dinossauro. Parece uma pegada gigante. Durante uma expedição de exploração no Texas, esse cara descobriu algo revolucionário que mudou o curso de sua jornada. Pegadas gigantes incrustadas no chão lamacento. Ordinárias à primeira vista, essas impressões estavam longe de ser típicas. Apenas o tamanho dessa coisa era massivo. Dê uma olhada na comparação entre a pegada e o pé do cara. Era verdadeiramente massiva, completa com 5 dedos. O que tornou a descoberta ainda mais interessante foi que essas marcas gigantes foram encontradas entre pegadas de dinossauros, o que gerou um burburinho online enquanto as pessoas especulavam a existência de gigantes durante os tempos dos dinossauros. Alguns não acreditavam nas alegações, enquanto outros esperavam por validação de especialistas, mas até agora não houve nenhuma palavra oficial sobre a descoberta. 3. Esqueleto medieval. Um grupo de trabalhadores estava escavando o novo superesgoto de Londres e teve que esvaziar o Tâmisa como parte de seu trabalho, mas, para sua surpresa, durante a limpeza do leito do rio, eles tropeçaram em um esqueleto humano descansando na margem do rio. Arqueólogos foram chamados ao local, e as investigações revelaram que o esqueleto datava do período medieval. É um homem como se fosse um esqueleto, lá onde foi encontrado. O que tornou essa descoberta especificamente interessante foi que o esqueleto estava usando botas e foi encontrado em uma postura incomum. As pessoas tentaram adivinhar a presença incomum do esqueleto lá. Alguns especulam que ele poderia estar trabalhando ao longo do rio e encontrou um destino infeliz. 4. Crânio humano antigo. Nos últimos anos, as mudanças climáticas causaram secas extremas que levaram à descoberta de antiguidades emergindo de rios e lagos ao redor do mundo, como este crânio humano de 8.000 anos encontrado no rio Minnesota. 2 caiaqueiros encontraram parte de um crânio humano no rio Minnesota, e descobriu-se que ele tinha quase 8.000 anos. Um grupo de caiaqueiros encontrou o crânio durante os baixos níveis de água. Os locais pensaram que poderia ser um crime e entregaram a descoberta ao FBI. Mas a datação por carbono revelou que o crânio pertencia a um jovem que viveu entre 5.500 e 6.000 a.C. Embora os níveis decrescentes de água sejam preocupantes, é louco pensar como há tanto escondido logo abaixo da superfície. 5. Crânio de unicórnio. Unicórnios, uma criatura mítica em que as crianças acreditam existir em contos de fadas. Mas e se eu lhe dissesse que foi feita uma descoberta estranha que poderia mudar as crenças relacionadas a essas criaturas? Um cara trabalhando em um local de escavação se deparou com restos esqueléticos de alguma criatura, e quando ele os puxou para fora, viu que se parecia muito com um crânio de unicórnio, com um enorme chifre no meio. Poderia isso realmente ser uma prova da existência de unicórnios, ou foi apenas uma farsa? Deixe-me saber o que você acha disso nos comentários. 6. Boneca voodoo.
Ah, ela tem uma pequenina com ela. Eu nem vejo a pequena enquanto explorava o rio americano. Um grupo de mergulhadores fez uma descoberta muito incomum. Olhando pela água, eles encontraram algo embrulhado em uma rede que se assemelhava a uma boneca. Você pode pensar que provavelmente foi deixada cair por alguma criança visitante, mas sua aparência assustadora fez com que os mergulhadores acreditassem que poderia ser uma boneca voodoo, que é comum nesse rio, rapazes. Essa não é a primeira coisa de boneca voodoo que eu encontrei aqui, principalmente usada em bruxaria. Ele levou a boneca sinistra com ele e a manteve ao lado de suas outras descobertas. Se era realmente uma boneca de bruxaria ou não, a descoberta certamente enviou arrepios pela espinha deles, mas sim, se vocês têm alguma ideia do que isso poderia ser, por favor, me avisem. 7. Canibal escorregadio. Enquanto esperava por algo para morder sua isca, um cara notou uma gigante anaconda descansando na margem, mas algo na serpente parecia estranho. Ao olhar mais de perto, ele viu sua boca bem aberta e a barriga inchada. Acontece que ela estava se alimentando de algo, já que as cobras são conhecidas por regurgitar suas presas sob escrutínio. Esta fez exatamente isso, mas espere até ver do que esse gigante estava se alimentando. Outra anaconda, de sua própria espécie. A presa, que estava muito viva, aproveitou a oportunidade e rapidamente se arrastou para salvar sua vida, e o predador também desapareceu para salvar a face. 8. Anjo caído. Desde a descoberta de estranhas cavernas, tem havido uma série interminável de especulações em torno do rio Eufrates. Recentemente, um clipe muito estranho circulou na internet, onde um cara parecia ter gravado gritos vindos de uma caverna subterrânea. A caverna parecia estar selada por escombros, mas os gritos eram claramente ouvidos. Todo mundo na internet deu seu palpite sobre o que poderia estar acontecendo lá embaixo. Muitas pessoas pensaram que havia um anjo caído acorrentado na caverna, mas antes de descartar essa teoria, vamos ouvir esses sons novamente. Você ainda duvida de sua autenticidade? Embora nenhuma declaração oficial tenha sido feita, nada pode ser dito com certeza. 9. Monstro do Rio. Definitivamente há alguém lá. Esta bizarra criatura que apareceu debaixo da ponte do Brooklyn deixou os espectadores surpresos com os mistérios que jazem logo abaixo da superfície. Um cara estava passeando pelo rio quando se deparou com essa anomalia. Uma criatura gigante parecida com um peixe, sem nadadeiras ou cauda visíveis. E sua falta de movimento provavelmente significava que ela havia falecido. O cara que cutucava o peixe estava cauteloso caso o peixe estivesse vivo, e aparentemente era um esturjão do Atlântico Leste, e ninguém sabia como ele acabou lá. 10. Peixe-dragão. Será que isso é um dragão enterrado na areia? Provavelmente essa foi a primeira coisa que veio à mente ao ver essa criatura avistada em uma praia. Ninguém tinha ideia do que isso era. Com seu rosto parecendo um dragão e a maior parte de seu corpo escondido sob a areia. A criatura era um mistério completo, mas ninguém estava disposto a desistir de descobrir essa criatura. E isso acabou sendo um peixe-pedra, também conhecido como agulhão-demônio, já que eles são extremamente venenosos, pois normalmente parecem assim, esse provavelmente era um raro albino. 11. Criatura de um olho só. Esta criatura humanoide e assustadora foi encontrada nadando em um pântano. De longe parecia uma grande bola preta flutuando, mas à medida que se aproximava ficava claro que era uma criatura viva. Poderia ser um humano. Foi isso que as pessoas na internet especularam, dizendo que esse cara estava realizando algum tipo de ritual na água. E se você olhar de perto, poderia ver um rosto humano esticado com vermelho e branco e uma cabeça cheia de cabelo preto. Eu não acho que esse cara esperava se tornar uma criatura misteriosa do rio durante sua rotina casual de rituais. 12. Crânio de bisão. Eu vi a base do crânio aqui saindo. Além de ser lar de peixes estranhos e criaturas míticas, as águas turvas de nosso planeta escondem muitos mistérios como esse. Esse cara colocou as mãos no que parecia ser os restos esqueléticos de algum animal, e ao puxá-lo para cima, ficou chocado ao ver um crânio parcial de bisão com seus chifres completamente intactos. Embora incompleto, a descoberta foi bastante maravilhosa. 13. Cutucando anaconda. Se você já quis um encontro 1 a 1 com uma anaconda, então dê uma olhada no vídeo. Um cara parado ao lado de um pântano lamacento, cheio de folhas, estava cutucando algo usando um bastão, quando de repente uma massiva anaconda emergiu da água, com sua boca bem aberta, pronta para atacar.
Felizmente, o homem rápido em seus pés desviou do ataque da cobra. Podemos reservar um momento para apreciar a camuflagem perfeita dessa serpente? É importante entender como a ignorância é verdadeiramente uma bênção às vezes. 14. Rio Milagroso. Algo estranho aconteceu quando uma terra seca como um deserto de repente brotou toneladas de água, como se um rio surgisse do nada, e isso fez com que os desertos secos da Arábia Saudita se tornassem mais férteis. O mundo comemorou que o deserto finalmente conseguiu um oásis. No entanto, os moradores pensaram que isso era um sinal de que o mundo poderia acabar em breve, porque eles acreditam que quando os desertos da Arábia Saudita ficam verdes com rios, significa que o fim dos tempos está próximo. É interessante pensar no que isso poderia significar. Deixe-me saber o que você acha disso. 15. Bonança de manequins. Pode ter transformado o Rio Elk em um assombrado para alguns visitantes desavisados. Há alguns meses, os moradores próximos ao Rio Elk tiveram uma visão horripilante. Dezenas de partes de corpos foram encontradas à deriva na água. Quando os locais informaram a polícia, eles rapidamente investigaram o incidente. Cerca de 12 braços, 6 troncos e 8 pernas foram encontrados no rio. Mas essas aparentes partes do corpo humano acabaram sendo partes de manequins que uma mulher havia colocado como decorações de Halloween. Infelizmente, eles foram arrastados quando o nível da água subiu devido à chuva pesada. Estávamos montando à beira do rio para a parte flutuante de nossa aventura e colocamos cerca de 6 manequins diferentes e, felizmente, o mistério foi resolvido, mas com certeza causou confusão e preocupação entre as pessoas. 16. Pântano Okefenokee. Este tem que ser o lugar mais perigoso para praticar caiaque no mundo, conhecido como o Pântano Okefenokee na Flórida. Esses montes que você vê na água são, na verdade, jacarés, e eles estavam espalhados o máximo que a vista alcançava. Você consegue imaginar andar de barco nessa água com todos esses jacarés pulando e se debatendo na água? Eu teria apenas saído de lá e nunca mais olhado para trás. 17. Raízes andantes. Enquanto estava em uma viagem de pesca no meio do oceano, esse cara encontrou algo assustador sentado no chão do seu barco. Essa coisa, uma estranha estrela com inúmeros tentáculos que pareciam se mover sozinhas. Antes de você pensar que isso é alguma criatura alienígena, como muitos fizeram na internet, deixe-me dizer que era na verdade uma estrela cesta, mas não uma estrela do mar típica. Esta vive a 550 metros de profundidade no oceano, e não é um acontecimento regular para elas aparecerem assim. 18. Carpa frenética. Atrás do barco, uau, cuidado, elas estão por toda parte, uma recepção que todo pescador merece. Seria como um sonho pescar nesse rio, mas não é o que a maioria dos americanos pensa. Este peixe é, na verdade, uma carpa, um peixe que é considerado uma espécie invasora. E eu acho que você está pensando por que este peixe está pulando assim. Bem, é isso que eles fazem quando estão ou estressados ou se sentem ameaçados, e o motor do barco compensa isso. O que faz essas carpas ficarem frenéticas? 19. Anomalia na praia. Enquanto pescava, um grupo de homens japoneses se deparou com criaturas que nunca tinham visto antes, agarradas às rochas. Então, naturalmente, eles ficaram assustados ao encontrar isso. Mas conforme a curiosidade vencia, eles decidiram dar uma olhada mais de perto em uma delas. Era uma coisa rosa e circular com uma abertura no centro e pequenos buracos ao redor de seu corpo, completamente desconhecida para eles. Para ver como ela responderia, um deles despejou refrigerante sobre ela, mas antes que soubessem, os estranhos objetos esguicharam um fluido branco e explodiram bem na frente deles, até mesmo respingando na câmera. O incidente bizarro deixou os espectadores tentando descobrir a identidade da criatura. 20. Pé Grande de Michigan. Porque se lembre agora, dê uma olhada neste vídeo com alegações muito estranhas gravadas de longe. Uma criatura marrom gigante foi capturada atravessando o rio Cass em Michigan. O clipe despertou especulações sobre ser um pé grande, uma criatura corpulenta, e a facilidade com que estava atravessando o rio provavelmente seria uma aparição do ser mítico. No entanto, eles são conhecidos por viver em lugares longe dos humanos, então os céticos pensaram que a criatura era algo else ou o clipe não era real. Eu me lembro. 21. Monstro de Worcester. A saída matinal pelo lago desses caras tomou um rumo inesperado quando testemunharam um evento em comum. A água parecia inesperadamente agitada, como se alguém lá embaixo estivesse espirrando para cima, então se acalmou antes de reaparecer, desta vez em outro lugar. Ao ver o bizarro local,
As pessoas pensaram que poderia ser o famoso monstro do Lago Ness tentando emergir. Este incidente despertou numerosas especulações, com alguns dizendo que poderia ser o famoso monstro do Lago Ness, enquanto outros consideravam que poderia ser uma criatura marinha não identificada. No entanto, ninguém pôde confirmar sua identidade. 22. Quebra-cabeças do Gator. Fazendo isso e matando violentamente esses animais pode vir atrás de qualquer pessoa. Os moradores do bairro Lake Groves ficaram perturbados com uma descoberta assustadora à beira da água. Eles tropeçaram em 3 jacarés consideráveis com suas cabeças misteriosamente ausentes. O incidente enviou horror por todo o bairro, que ficou assustado com o potencial perigo do ente desconhecido que deixou os Gators em tal estado grotesco. Todos tentaram descobrir quem ou o que poderia ser responsável pelo incidente infeliz. Alguns disseram que poderia ser algum animal ou uma pessoa doente, enquanto outros pensaram que alienígenas poderiam estar envolvidos com esses répteis gigantes, mas as investigações não forneceram nenhuma resposta. Se você tiver alguma ideia do que aconteceu com esses Gators, me avise nos comentários. 23. Peixe oco. A viagem de pesca deste homem foi para o sul de maneiras quando ele descobriu um peixe sem vida flutuando na superfície da água, mas essa não é a parte estranha. Quando o cara pegou, ficou chocado ao ver que estava oco por dentro, como se suas entranhas estivessem faltando, pois ele nunca tinha visto nada assim antes. Ele recorreu às pessoas da internet, e era um peixe-gato blindado. As pessoas especularam que o peixe estava desabitado por alguma doença, e suas entranhas foram comidas por outras menores na água. Foi assim que ele estava naquele estado incomum. 24. Carcaça pálida. Quando um pescador se dirigia ao rio Pan, na América do Sul, encontrou alguma carcaça assustadora que não estava na lista. Ele encontrou este pequeno corpo pálido flutuando na água e decidiu gravá-lo. A carcaça, em decomposição, levantou perguntas sobre sua identidade enquanto as fotos da criatura se espalhavam online, provocando um burburinho entre as pessoas que ficaram surpresas ao ver o ser de outro mundo. Algumas pessoas pensaram que poderia ser um alienígena que de alguma forma faleceu enquanto visitava a Terra. Mas sem confirmação das alegações, a criatura permaneceu um mistério. 25. Caminhada na água. A internet tem enlouquecido com esse clipe. Aparentemente um cara foi capturado andando dentro da água. Olhando para o clipe, eu sei que você poderia dizer que a água estava bem funda, então não há chance de ele estar andando em solo raso, e o cara está mais como flutuando na vertical do que andando. Ninguém poderia dizer como ele conseguia fazer isso, e não era a única ocorrência. Aqui está outro clipe que alega ter um cara parado muito ainda na água. Quando a câmera girou ao redor, você podia ver que estava em uma área residencial, e o cara estava bem fundo na água, parado assim sem nenhum suporte e sem se afogar. Algo que nem mesmo a ciência havia realizado ainda. 26. Criatura marinha pré-histórica. De vez em quando, algo tão bizarro e único aparece em algum lugar do mundo que você simplesmente fica se perguntando o que aquela coisa poderia ser. Algo como essa criatura que foi lavada em terra em algum lugar do México. Seu tamanho imenso foi suficiente para dar arrepios em todos. Um pequeno rosto com 2 olhos salientes, uma longa cauda e cordões estranhos ao redor de seu pescoço. Uma multidão se reuniu para ver a anomalia. As pessoas disseram que parecia que algum animal marinho pré-histórico havia feito uma aparição, já que suas características não correspondiam a nenhum animal conhecido. Qual é a sua opinião sobre essa criatura? Me avise nos comentários. 27. Mistério flutuante. Este clipe, postado online por um usuário anônimo, alegou ter capturado o infame monstro do Lago Ness. Dê uma olhada você mesmo. Apenas o que poderia ser a suposta cauda do monstro estava aparecendo fora da água. O clipe se tornou viral da noite para o dia. E as pessoas na internet enlouqueceram com isso, com entusiastas de Ness dizendo que era de fato o monstro. Mas muitos também disseram que o clipe poderia ser uma farsa. Vendo essa insanidade de especulações, o dono do vídeo finalmente veio a público revelando a verdade sobre o clipe, mostrando que era apenas uma ave húngara com um peixe no bico. Tenho certeza de que os crentes no monstro se sentiram mal depois que a verdade veio à tona. 28. Carcaça não identificada. Uma criatura muito bizarra foi encontrada na praia que deixou os espectadores perplexos. Seu corpo estava ou inchado ou era apenas grande. Todos tentaram identificar a criatura. Alguns disseram que era um elefante marinho, outros pensaram que era uma morsa. Mas sem especialista no local, a criatura ficou não identificada.
29. Nessie. Alguns anos atrás, uma criatura estranha foi encontrada espreitando no rio Tamisa. Uma criatura gigante apareceu na superfície e espirrou água ao redor. O cara que gravou o clipe tinha certeza de que havia capturado o infame monstro do Lago Ness à solta no Rio de Londres. Algumas pessoas na internet concordaram com o cara. Outras foram céticas sobre o avistamento, sugerindo que era algum outro animal aquático ou apenas lixo que alguém poderia ter jogado na água. 30. Enxame de peixes-boi. Este canal na Flórida estava cheio de centenas de enormes criaturas marinhas. O local estranho se tornou um ponto popular entre os locais que estavam ansiosos para ver as criaturas marinhas de perto. Se você está se perguntando quais eram essas criaturas, era um rebanho inteiro de peixes-boi. No entanto, o mistério de como esse grupo acabou em um canal tão pequeno permaneceu sem solução. 31. Peixe voador. Este peixe capturado em um rio não era nada que você já tivesse visto antes. Você ficaria pensando se isso era um peixe ou um pássaro treinando para nadar. Esse peixe tinha nadadeiras especializadas feitas para ajudá-lo a voar debaixo d'água. As pessoas da internet mergulharam para identificá-lo. Algumas disseram que era uma nova espécie marinha, enquanto outras pensavam que poderia ser um animal híbrido visto pela primeira vez, para que os humanos pudessem fazer especulações sobre ele. Então, o que você acha desse pássaro-peixe? 32. Rosto assustador. Os mistérios subaquáticos são bastante implacáveis. Dê uma olhada no que esse cara capturou no meio da água. Um rosto muito inexpressivo e imóvel foi encontrado flutuando. Era alguém se afogando quando o cara o cutucou com seu bastão. Ele percebeu que era apenas uma máscara. Ele não sabia como aquela máscara assustadora chegou lá, mas com certeza o assustou. 33. Ataque de anaconda. As cobras são alguns dos répteis mais temidos em todo o reino animal, e isso é por uma boa razão. Dê uma olhada nesta anaconda enrolada em torno de uma vaca. Normalmente é bastante raro elas mirarem em animais tão grandes, e felizmente para a vaca, esta anaconda reconheceu seu erro e a soltou, mas não antes de dar um grande susto nela. 34. Cachorro falhando. Este clipe é o seu sinal para não acreditar em tudo o que você vê na internet. Uma criatura escura foi capturada em uma praia e parecia que não pertencia ao nosso planeta, sem características faciais aparentes e cabelo longo no que parecia ser sua cabeça. Era um verdadeiro quebra-cabeças, mas conforme o cinegrafista se aproximava para um olhar mais atento, a bizarra criatura acabou sendo um cachorro que estava sendo filmado pelas costas. Qualquer pessoa poderia dizer que a vista de trás do cachorro parecia que era um alienígena ou alguma outra criatura mítica. 35. Tartaruga com cara de gato. Uma mulher estava caminhando por um pântano próximo quando notou uma criatura muito estranha. No início parecia um gato preso na água, mas quando ela foi ajudá-lo, percebeu que era na verdade uma tartaruga com uma aparência que se assemelhava a um gato. Ela tentou atraí-lo para fora da água com um petisco, mas não funcionou. Não querendo incomodá-lo mais, a mulher o deixou ir. O clipe começou especulações sobre sua identidade. Alguns disseram que era uma espécie aquática rara, enquanto os céticos pensavam que poderia ser um peixe mutante. 36. Festa de peixe. Dê uma olhada no que um cara pegou enquanto navegava pela densa floresta amazônica, um exemplo perfeito de como a perda de um é o ganho de outro. Um jacaré morto estava sendo devorado por um grupo de piranhas de barriga vermelha. Não se deixe enganar pelo tamanho pequeno delas. Armadas com dentes afiados, elas abriram este réptil de pele grossa e comeram suas entranhas. A natureza tem suas maneiras de fazer todos esses tipos de animais sobreviverem. 37. Nadador desajeitado. Aqui está outra criatura incomum tentando chegar ao petisco que alguém deixou na água, mas o pobre animal estava lutando para chegar até ele, já que estava bem fora de alcance. O que poderia ser isso? Provavelmente não um peixe, já que suas nadadeiras eram curtas e, francamente, inúteis. E acaba que não era um peixe, afinal era um peixe-enguia. E não deixe suas aparências enganarem você, eles são como pequenos lutadores que gostam de ir atrás de presas muito maiores do que eles. 38. Monstro do Lago Turco. Moradores e autoridades de uma cidade na Turquia ficaram surpresos quando notícias sobre avistamentos de uma criatura misteriosa no Lago Van se espalharam. O que parecia ser a cabeça de um suposto monstro do lago foi avistado nas águas calmas, movendo-se rapidamente pelas ondas e pensava-se ter cerca de 15 metros de comprimento.
O vídeo circulou amplamente online e despertou a curiosidade sobre o que essa criatura poderia ser. Alguns descartaram o clipe como uma farsa. No entanto, muitos cientistas e biólogos marinhos de todo o mundo queriam realizar uma busca pelo suposto monstro do lago. Mas mesmo após anos, a verdadeira identidade da criatura permaneceu desconhecida. 39. Monstro da Islândia. Parece que as águas da Islândia têm seu próprio mistério. Quase uma década atrás, um cara marcou a história depois de conseguir capturar essa figura maciça e longa se contorcendo pelas águas frias da Islândia pela primeira vez. As pessoas começaram a especular a identidade dessa criatura, e o vídeo dessa entidade aquática circulou, e muitos pensaram que poderia ser uma espécie recém-descoberta de um verme gigante. No entanto, a maneira como estava nadando facilmente pela água significava que estava lá há algum tempo. Os moradores não pareciam acreditar na existência de qualquer criatura desse tipo, e sua origem permaneceu não identificada, pois não foi vista novamente. 40. Minhoca do Gramado. Se você tem medo de criaturas rastejantes entrando em sua casa, então prepare-se para levar o susto de sua vida. Esta gigantesca besta de minhoca foi retirada do esgoto de um gramado nos fundos de uma casa no Parque Glenmore. Uma equipe de limpeza recebeu uma ligação dizendo que a cor do gramado deles estava desbotando. Enquanto inspecionavam a propriedade, um dos homens tropeçou nisso, mas um dos homens conseguiu puxá-lo, usando apenas suas mãos. Houve muita especulação sobre a autenticidade deste clipe, com muitos duvidando que fosse real. Deixe-me saber seus pensamentos sobre o clipe. 41. Elefante nadador. A viagem de barco de um homem se transformou em uma história de um encontro muito incomum. A água ao redor de seu barco estava completamente coberta de folhas e detritos, escondendo sua visão de baixo, mas quando uma criatura enorme nadou perto de seu barco, estava muito visível. Um animal gigante que sabe nadar estava tentando se cobrir na água. O que poderia ser? Quando chegou à margem, sua cabeça saiu da água e acabou sendo um elefante. Bem, isso não foi uma grande surpresa, já que esses caras são conhecidos por serem nadadores bastante bons. 42. Gorila do Rio. As águas, já assustadoras e turvas, se tornaram um pouco mais aterrorizantes quando uma criatura estranha apareceu do nada e surpreendeu todos que estavam assistindo. Seus olhos vermelhos, dentes longos e afiados, e um rosto que se assemelhava a um gorila, a criatura era algo de um filme de terror. Algumas pessoas pensaram que era apenas uma pessoa usando uma máscara tentando assustar os espectadores, enquanto outras acreditavam que era um monstro real do rio. As pessoas ainda não têm certeza se o fantasma da água era realmente real ou apenas um truque inteligente. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Essa foto de uma estranha múmia desenterrada de um rio tem circulado na internet. Uma descoberta inesperada foi feita em 2020 quando moradores de uma vila mexicana ficaram chocados com essa figura assustadora. No início, eles pensaram que era um cadáver humano, mas quando o trouxeram para a margem, perceberam que era uma boneca de ventríloco em tamanho real. A boneca, envolvida em um cobertor preto, tinha mãos parecidas com garras e parecia o personagem assustador de um filme de terror, como a Freira. Um dos aldeões examinou de perto. Sua aparência deixou todos presentes intrigados e gerou especulações sobre como ela chegou lá, mas sem respostas à vista, eles pensaram que ela devia estar amaldiçoada e decidiram queimá-la. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar nossos novos vídeos. Continue por aqui em nosso canal. Cuidem-se, pessoal!